Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre algo do dia a dia aí do desenvolvimento, né? O nosso café, eu ia falar feijão com arroz, mas pode ser também café com pão, que faz parte das nossas vidas, que é como que nós debugamos, como que nós tiramos os bugs dos nossos programas, tiramos os erros e fazemos eles funcionarem um pouquinho melhor a cada dia. Eu tô aqui ao lado também do Gabriel. E aí, Gabriel? E aí, Chagas, tudo bem? É um tema bem interessante, né, de debugar, a gente vive falando por isso daí, e junto com a gente aqui também tá o Jota. Fala pessoal, tô aqui de volta porque front-end também envolve debugar pra caramba, inclusive, né? Temos pessoas novas aqui. Oi, Andressa. Oi, Jota. Oi, pessoal. Eu sou a Andressa. Eu sou desenvolvedora, no momento, back-end e front-end quando necessário. E a outra pessoa que veio comigo hoje também é o Luiz. Oi, gente. Eu sou o Luiz. Tô aqui no DTI também já há algum tempo, né? Eu digo que eu acho que eu aprendi a debugar antes de aprender a programar. Acho que minha origem aqui foi em sustentação, então é um tema que eu considero bem legal para conversar. Pois é, e para dar início às discussões de hoje, eu vou me levar lá no passado, em que eu estava aprendendo programação, e aí o meu primeiro contato com JavaScript, um professor que claramente não queria estar dando aula sobre JavaScript, ele pediu pra gente fazer uma tarefa lá, um exercício que envolvia JavaScript no browser, rodar no browser, beleza, e aí não funcionava. A gente não conseguia fazer funcionar o exercício, era alguma coisa tipo fazer uma alteração no DOM lá, mexer uma div de lugar ou algo assim, e o JavaScript estava dando erro. Só que nós, pequenos alunos, não sabíamos o que estava acontecendo e a gente não sabia, inclusive, que existia o console do Chrome, o console dos navegadores. E aí, sabendo disso, o professor também não sabia que existia. Não sabia que não existia o console do Chrome. E aí, vendo que estava falhando o JavaScript, falou, isso aí é porque a internet caiu. Vamos tentar resolver isso na semana que vem. E aí, nesse dia, ficou bem claro na minha cabeça que debugar é importante. Então, coisas que o JavaScript não vai te falar que estão dando errado, você vai ver, na verdade, é no console, não vai aparecer um pop-up. E aí vem a grande discussão. É possível ser um programador sem debugar? Ah, cara, isso aí acho que é possível, né? Mas não sei se vai entregar alguma coisa não, que... Não é possível, é impossível. Eu discordo. Não vou deixar de falar uma barbaridade dessas aqui no Entre Chaves. É impossível, não tem como. Se você programa e não debuga, você tá fazendo outra coisa que não programar. Ah, mas Chagas, talvez ele esteja citando o debug console.log. É um debug primitivo, mas é um debug, Jota. Não, o que é debugar? Vamos de prática você pode começar entrar naquele loop infinito, né? De coda, vê se funcionou, não funcionou, quebra a cabeça, coda de novo. Eu acho que você não vai ser nada produtivo, né? É complexidade exponencial, né? Exatamente. Mas o ver se funcionou, ele já é uma maneira de debugar, né? Será? Eu não sei. Eu não vejo o debug dessa forma, não. Eu vejo que ele é muito mais um conjunto mesmo de práticas para você conseguir acompanhar o funcionamento do seu código. Ele pode ser mais primitivo, né? Com o printf, com o console.log, mas, cara, hoje em dia não dá para resumir o debug só a isso, né? Tem ferramentas muito mais complexas aí. Eu acho que se a gente for na origem da palavra aí, né, o próprio fato de testar e fazer uma iteração de desenvolvimento é debugar, né? Então, acho que virou conceitual, então. Mas qual é a origem da palavra, Luiz? Conta para os nossos ouvintes aí. Poxa, cara, então eu acho que isso aí, acho que todo mundo que estudou um pouquinho de computação deve lembrar do debug, né? Do fato de quando você tinha o computador a válvula lá, em algum momento, eu não sei a história ao certo, né? Não estava funcionando o computador. O pessoal quebrando a cabeça para entender por que não estava funcionando o computador. E aí foram descobrir que realmente tinha um bug, né? Tinha um inseto lá que estava atrapalhando, estava fechando o curto, alguma coisa lá nas válvulas. Então, eu acho que o termo de bug de aplicação veio daí, né? E o debug, assim, ao meu ver, nada mais é do que você identificar os problemas do seu código e resolver, né? Exatamente. Eu gosto que essa origem lendária, né, do termo já é o programador jogando a culpa para outra pessoa, né? Não, o código tá funcionando, o problema é que tem uma formiga lá dentro. Você já vê essa tendência de fugir da responsabilidade. Inclusive, né, essa pessoa que é o protagonista dessa história aí, que eu não sei se é verdadeira ou se verdadeira ela é, né, mas não sei se foi a primeira vez que alguém usou o termo, foi justamente a Grace Hopper, né, que é uma mulher da computação lá da décadas antigas,
antigas, no início da computação, muito importante aí. Da Marinha dos Estados Unidos, né, se não me engano. Sim, ela é almirante, né? Parece que os bugs estão há muito tempo atazanando, né? Mas antes eles tinham que lidar com problemas muito maiores, né? Você tinha que entrar no computador para poder tirar o bicho de lá. Imagina isso acontecendo hoje em dia. Então, mas o que tem hoje em dia que a gente pode usar? Quais são as ferramentas que estão ao nosso alcance e que facilitaram muito mais a nossa vida? Eu acho que assim, o debugger, ou depurador aí, em palavra de português, hoje em dia tem uma série de formas, né, de você testar o seu código e verificar se ele está funcionando bem. E talvez o mais arcaico seria você imprimir coisas no console, né? Então, tô ali desenvolvendo, quero ter certeza, e aí parece que minha função não está sendo chamada. Fiz uma função de somar 2 números aqui, número 2 mais 3, e no final das contas parece que não está somando. Então, você vai e faz um console dentro da sua função com a famosa frase "passou por aqui" para saber se o seu código executou aquela linha, né? Pegou exatamente. Agora vai, cheguei. Cheguei aqui 1, cheguei aqui 2. Pior que eu me peguei usando esse formato recentemente. Então, apesar de ser arcaico, acho que ele tem seu valor. Eu acho que os clássicos nunca morrem, né? Exatamente. Tem seu valor, sim. Mas o console pode ser muito mais útil do que simplesmente indicar que o código passou por um determinado trecho, né? Que, na verdade, a execução passou por um determinado trecho do código. Ele pode servir para a gente poder ver o valor de uma variável, né, que é o inspect, para a gente imprimir textos, enfim, verificar qual é o estado da nossa aplicação, né? Então, aqui já falando alguns elementos do debug, que é justamente, né, estado da aplicação, estado das variáveis, que são coisas fundamentais, inclusive nas outras ferramentas que a gente vai citar aqui à frente. Aí é que tá a questão do negócio, né? Quando nós temos programas simples ou então nós estamos num cenário bem reduzido e nos deparamos com um bug, usar de fato o printf, um console.log, ele nos ajuda porque nós não precisamos manter na nossa cabeça uma máquina de estados com a execução inteira ali do programa, né? Agora, quando a gente está trabalhando com um sistema maior, que envolve várias variáveis, que envolve vários fatores, uma boa ferramenta de depuração nos ajuda justamente a não ter que manter o estado inteiro da aplicação na nossa cabeça. Nosso cérebro não precisa virar uma máquina de estados. Você consegue simplesmente acompanhar passo a passo da execução, olhando ali o valor de cada variável naquele momento, né? Então, isso é cada dia mais integrado. Você vê o próprio VS Code, que não é nem uma ideia de fato, né? Mais um editor de texto. Ele já tem uma parte de depuração que é muito útil mesmo aos desenvolvedores. Você consegue ir passo a passo, ver os valores de variáveis de forma muito simples. É realmente muito útil para nós. Sim, porque a nossa mente é difícil gravar essas coisas, né? Eu lembro um professor que a gente teve em comum aí, Fabrício Vivas, um beijo pro Vivas, em que ele dava prova de linguagem de máquina e era muito comum uma questão que ele já tinha um código que a gente tinha que achar o erro no papel. A coisa mais difícil era isso, né? Era gerenciar o estado das variáveis nas interações, nos loops, tudo isso dentro da nossa cabeça limitada de ser humano. Nossa, eu cheguei a fazer isso, cara. Tabelinha. Pensando muito no que o Jota falou dessas ferramentas em si, de usar. Se a gente pensar essa parte da gente imprimir no console, usar o printf, o console log, qualquer coisa do tipo, e armazenar na nossa cabeça esse estado de como as variáveis estão, os pontos que a gente para, onde a gente está colocando esses prints aí, são a mesma coisa que as ferramentas estão tentando otimizar pra gente. Em vez de a gente ir lá e, não, vou colocar um console log aqui, a gente coloca um breakpoint, coloca um ponto assim. Então, assim, a ideia das ferramentas é justamente trazer essas coisas que a gente tinha que ficar configurando na mão pra gente poder descobrir como é que tá o estado, já prontas pro momento que a gente precisar, sem ter que toda vez ficar fazendo essa configuração, né? Mas vamos dar um passo à frente aí. Então a gente tem os famosos logs em console, log em arquivo de texto, né? Às vezes não é nem no console, né? No servidor, a gente, inclusive, muitos servidores Linux ainda é muito útil os logs em texto. Vamos então pro tal do breakpoint. Quem quer me explicar aí o que é esse quebra no ponto aí, o breakpoint famoso? Breakpoint nada mais é do que uma instrução que você dá para sua aplicação ali que está te ajudando a fazer essa depuração, né? Você pede para ela que pause, né, a execução do programa quando chegar naquela linha, né? Quando aquela linha ali for alcançada, aquele endereço de memória tiver ali no registrador de programas, se a gente for falar em termos aí mais arcaicos. E é muito interessante porque demorou alguns anos na minha carreira como programador, quer dizer, carreira não, mas na etapa, desde que eu comecei a aprender a programar até passar um tempo, demorou até eu ver que você consegue, inclusive, editar, né, breakpoints. Então, nem sempre você quer que uma instrução caia no breakpoint. Você consegue fazer uma edição para que ele só trave a execução do seu programa mediante uma condição. E isso existe em praticamente todas as IDEs, inclusive também no Chrome DevTools, no Firefox DevTools também existe. Então,
para JavaScript isso é muito útil para qualquer cenário, na verdade, e é sempre bom lembrar que isso está ao alcance de todos nós já. Bicho, tem aquele famoso if, né? If, ID igual a 50 mil, breakpoint lá dentro. O debug ele é muito bom para você não ter que ficar recompilando o seu código, né, toda hora. Você consegue manter o código igual e só mudar os cenários de teste mesmo para você conseguir depurar o que você quer. Tem uma outra ferramenta que é muito útil também quando você está fazendo depuração, que eu custei a entender, né, e a descobrir a utilidade dela, né, que é se colocar o seu debugger para pausar a aplicação no momento que é lançada uma exceção que não é tratada, cara. Isso aí, você, às vezes, demora um pouquinho para achar isso dentro da sua ferramenta, mas é bem legal. No .NET isso é muito útil. Você, como language exceptions. E às vezes, assim, você sabe que tá com algum problema, mas você não sabe nem onde é que você tem que pôr o breakpoint, né, pra descobrir o problema. Então, isso aí salva a vida, assim. Nossa, assim, quando eu descobri isso foi um divisor de águas pra mim. E tem uma coisa também que é muito difícil de debugar, justamente porque eu acho que tem uma interseção grande com isso que vocês citaram, de não saber onde que está dando errado, que é um pouco diferente da depuração de linguagens de programação, de fato. Mas, por exemplo, quando você vai depurar CSS, né, ou HTML, é muito diferente. É muito diferente. Porque elas não dão erros. Essas linguagens, elas foram construídas, a arquitetura da linguagem, ela é feita para não impedir que a sua aplicação pare de funcionar se houver algum erro de sintaxe ou algum erro semântico. Então, é muito diferente. Quando você abre o DevTools, não vai ter lá uma exceção. Sua página não vai ficar meio carregada. Isso não existe. Então, você precisa realmente tentar entender primeiro a linguagem, usar os DevTools, ver se as regras de CSS estão aplicando, se elas não estão aplicando, porque, assim, conceitualmente mesmo, essas duas linguagens, elas são feitas para falhar silenciosamente e não travar tudo, né? Uma coisa muito diferente e que eu acho que gera grandes momentos de raiva em muitos programadores, né? Não sei se já passaram raiva com isso. É uma desgraça, né? E assim, o bom é que hoje em dia os navegadores eles ajudam um pouco nisso, né? Então você consegue ver quais são os estilos que estão sendo aplicados, quais não estão. Como o CSS é uma cascata de estilos, né? Você consegue ver qual estilo está subscrevendo qual, né? Então é um pouco mais fácil. E aí volta dessa questão de usar as ferramentas, né? Tem uma coisa também que não é uma ferramenta, mas é uma prática que ajuda muito, que é a construção de testes unitários. Por quê? Porque como você sabe que o erro às vezes está numa determinada parte do código, você evitar, né? Eu vou nem falar das outras vantagens de teste unitário porque eu dei um foco, mas pegando aqui na parte do debug, você evitar toda hora ter que, vamos supor que uma API, abrir o seu curl, o seu pushman, escrever o request, mandar o request, esperar cair nessa função, para depois, não é esse aqui que é não, aí mudar de novo. Então você consegue já fazer um teste unitário que vai direto ali no trecho de código que você quer debugar, executa mais rápido e você, por consequência, consegue ir e voltar mais vezes mais rápido. A hora que se o erro for voltar a acontecer, o teste já tá ali, né? Você já construiu o teste. Exatamente. É uma prática muito interessante. Eu acho que isso de debugar testes unitários é uma prática muito interessante. Muito provavelmente você já vai ter algum cenário de teste ali parecido com o que está causando problema. Então você já tem um ponto de partida, né? A gente pelo menos espera. E você vai estar cobrindo mais um cenário ali de forma, entre aspas, permanente, né? Então você já tem essa regressão aí para você, teste de regressão toda vez que houver alguma alteração na aplicação. Particularmente no nosso projeto, eu uso bastante o debug em cima dos testes e também uma coisa que a gente faz muito é sempre que detecta algum cenário de erro rolando em produção ou em QA, a gente sempre tenta fazer um teste em cima disso para quando for precisar debugar alguma coisa assim, passar por uma parte específica do código, porque o nosso projeto é muito complexo, a gente sempre tenta fazer teste, seja ele um teste automatizado ou um teste unitário. Mas sempre facilita muito essa questão aí de poder debugar em cima dos testes e acaba que a gente debuga mais os testes do que a API rodando local, por exemplo. E é muito mais rápido. E seu teste já vira, de certa forma, uma forma de ficar debugando sua própria aplicação, né? Isso aí fica bem interessante mesmo. Então, a gente já começou a falar um pouquinho de técnicas, né? Acho que cada programador tem seu jeitinho de achar o erro, né? De investigar aquele momento forense aí da programação, que inclusive muitas pessoas... O de alguns é deixar ir pra produção, né, Chagas? Cada um tem seu método, alguns são mais recomendados que outros, né? Mas, como eu estava comentando, é uma parte muito gostosa da programação e acaba que cada um tem o seu jeitinho. Então vamos aqui, em primeira mão, revelar os segredos do debug dos vários desenvolvedores nossos aqui. Como que é o método de vocês para poder investigar, achar um erro e corrigir ele na sequência? Eu deixei para produção.
Deixa o usuário final descobrir pra você, né? O usuário descobre, né? O usuário descobre, repassa, a gente conserta. Brincadeira, né, gente? Mas eu acho que é muito alinhado em acompanhar o processo de desenvolvimento sem